Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui, para mais uma leitura da palavra do Senhor nesta tarde de terça-feira, dia 24 de setembro, Quero avisar os irmãos que não teve a live da leitura ontem, dia 23, porque o meu pai, ele precisou ir para o hospital e, bom, eu acho melhor ele explicar direitinho, quando ele voltar. E então nós não conseguimos, gravar, devido ao meu trabalho e ele precisar ir, pro hospital. Então eu estou aqui nessa terça-feira, dia 24 de setembro, agora às 3 horas da tarde, para ler junto com os irmãos Neemias, capítulo 1. Sim, já chegamos no livro de Neemias. Meu Deus, Como estamos já seguindo essa leitura, E deixa aí nos comentários se vocês estão fazendo também essa leitura desde o início. Quantos aqui estão fazendo essa leitura, Sempre bom nós estarmos atentos, na nossa leitura da palavra do Senhor. E se você está fazendo essa leitura, lembrando que o meu pai sempre fala, que não é uma pregação, um estudo, É uma leitura. E aqui a gente, juntamente com os irmãos, nós fazemos alguns comentários. Então, vamos lá para nossa leitura de hoje? Neemias, capítulo 1. Tem o título: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu,
De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. É muito interessante essa palavra. Eu acho muito forte, né? Essa palavra. Eu acho muito interessante essa palavra, né, de Neemias, porque Neemias, ele vai receber uma palavra não muito boa. Eu não posso nem dizer que não é muito boa, né? É uma palavra péssima, porque ele vai receber uma palavra de que estava tudo destruído, que a cidade dos pais dele, onde ele tinha nascido, crescido, né, estava totalmente desolada, e os que restaram estavam, né, os que não tinham sido levados em cativeiro, estavam em grande miséria, desprezo, um muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas a fogo. Então, calamidade, né? Acho que essa é a palavra certa. Calamidade. Neemias vai receber essa palavra de que a cidade onde ele tinha crescido estava em uma verdadeira calamidade. Só que o que me chama muita atenção, né, desse primeiro capítulo do livro de Neemias é que ele não deixou essa mensagem, né? Como que eu posso dizer? Essas informações acabarem com a fé dele. Porque o verso 4 ele vai dizer: e sucedendo que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Entenda bem, não há nada de errado em nós chorarmos, nos lamentarmos, assentarmos quando nós ouvimos uma palavra difícil, uma palavra de calamidade, alguém está doente ou alguém morreu. Não há nada de errado nós chorarmos. Só que existe uma posição interessante em que eu e você, nós precisamos tomar essa posição. Igual a Neemias. Ainda na continuação do verso 4. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando das vezes nós ficamos focados só em sentar, chorar e lamentar, ao invés de estarmos buscando a presença do Senhor. Como eu falei, não há nada de errado em chorar, em se sentar, chorar, lamentar, não há nada de errado. Agora, o que há de errado é viver dessa maneira. Vai viver sentado, chorando, lamentando a vida toda. Tome uma posição. Nós precisamos tomar uma posição. A posição que Neemias tomou. Qual foi a posição que ele tomou? Ao mesmo tempo, depois que ele chorou, sentou, lamentou, ele falou: e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Quando das vezes nós
nos focamos tanto na mensagem triste que esquecemos de buscar a face do Senhor, deixamos de buscar a face do Senhor. Como que pode, né? Deixamos de buscar o único que verdadeiramente pode nos ajudar. O único que verdadeiramente pode nos enviar o socorro. E aqui ele faz essa oração. E o que me chama a atenção é que ele lembra das promessas que Deus fez. Sabe, Neemias lembra Deus das promessas que o próprio Deus fez para o povo. Você tem uma promessa? Você tem uma palavra? Então se apegue a essa palavra do Senhor. Se apegue à palavra que o Senhor te deu. Se apegue, porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, vai mudar a tua história, Ele vai fazer. E eu acho tão interessante que Neemias ele vai fazer essa oração de lembrar das promessas, de lembrar o que Deus falou, porque ele vai lembrar que Deus falou que se o povo pecasse e se voltasse, né? Deus falou, né, que se o povo pecasse e voltasse, Deus ainda estaria com eles. Não importa a situação. Se estivesse sendo rejeitado, se estivesse distante. Sabe, o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço, de restituição. Deus é especialista em pegar algo quebrado, acabado, restituir, reconstruir. Eu acho muito bonita essa parte de Neemias, né? E essa oração que ele faz, que ele não faz só em favor dele, Neemias, ele faz em favor do povo dele. Ele não pede só perdão dos pecados dele, ele pede perdão dos pecados do povo, para que não somente ele fosse abençoado, e nem só a família dele fosse abençoada, mas todo o povo, todas as famílias fossem abençoadas. Que o Senhor nosso Deus venha continuar falando mais em cada vida, em cada coração, né? Que possamos permanecer firmes nessa leitura. E vamos fazer um momento de oração. Senhor Deus e Pai, soberano sobre terra e céus, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento, Pai, em que nós estamos lendo a Tua palavra, em que estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, meu Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada irmã, meu Pai, que está nesse propósito de leitura da palavra, neste propósito, Pai, de se achegar mais a Ti, meu Deus. Que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha repreender todo embaraço. Dá-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, discernimento da Tua palavra, meu Pai. Venha abençoar este lar, esta família, por onde esta live, Senhor, está entrando nesse momento, repreendendo todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Como meu pai costuma falar, né? Praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, há um Deus para te livrar. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?